que Deus fale conosco em nome de Jesus. Esther capítulo 6, a partir do versículo 1 para diante. Peço para que preste muita atenção. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro dos registros das crônicas e as leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se fez por isso a Mardoqueu? E os moços do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os moços do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem a quem o rei deseja honrar, traga-se a veste real com que o rei costuma se vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam com ela aquele a quem o rei deseja honrar. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixes falhar de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e a pregou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, desgostoso e com a cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram, a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Levante as mãos, digam amém. É muito forte esta palavra. Estamos a falar de um homem que protegeu o rei. E depois que ele protegeu o rei, em outras palavras, preste atenção, por favor. Depois que ele protegeu o rei, ele devia ser reconhecido e honrado.
Mas depois que ele fez aquilo, se escreveu num livro e se deixou no arquivo. Quem está compreendendo isso? Então, quando se deixa no arquivo, nada se fez por aquele homem. Ninguém deu o caso daquilo que aquele homem havia feito. Haviam 2 traidores que queriam colocar as mãos no rei. Preste atenção. Mas num certo dia, a Bíblia diz que o rei perdeu o sono. De repente o sono desapareceu. E olhem para mim, ele pediu que lessem o livro para ele. E o livro que estava diante era o livro das crônicas. Enquanto ele lia, ele viu escrito o nome de Mardoqueu. A ação dele foi visível naquele dia. Presta atenção. E o rei ficou admirado e perguntou: o que foi feito ao homem que me livrou? O homem que me protegeu? E os servos disseram para ele: nada foi feito. Nada foi mexido. Quem está compreendendo isso? Escutem. O rei perguntou quem estava no pátio, quem estava no controle. E calhou enquanto Amã estava lá. Preste atenção. E ele vinha dar uma, vamos dizer, ele vinha dar uma notícia ao rei. Que olha, rei, temos que enforcar Mardoqueu. O mesmo que devia ser enforcado é o mesmo que havia protegido o rei. Preste atenção nisso, é muito forte essa história. Então, quando ele chega lá, o rei fala e pergunta a ele: o que será feito ao homem que o rei deseja honrar? E Amã, naquele momento, era o melhor de todos à vista. E ele disse: se o rei está a perguntar isso, eu sou o único homem amado neste momento. Eu sou o único homem visível. Então eu sou o único homem que pode ser honrado. Então ele perguntou: o que é necessário fazer a este homem? Ele disse que olha, há homem que deve ser honrado, porque ele pensava que a honra era para ele. Ele disse que olha, esse homem merece andar no cavalo do rei. Esse homem merece vestir-se das vestes do rei. Esse homem merece estar ao público, ser visto. Está entendendo isso? Mas ele falava coisas bonitas e boas, presumindo que tudo aquilo fosse para ele. Porque ele não via ninguém à altura dele naquele momento. Escutem. E o rei falou para ele: tudo que você me falou aqui, vai e faça para o Mardoqueu. Não muda nada. Tudo e de como você me falou, não é para mudar nada, não é para mexer nada. Faça da mesma forma como você falou. Então o rei disse: aqui não é para você omitir algo. Tudo que você falou, faça da mesma forma. Eu acho que aquele homem começou a transpirar naquele momento. Eu acho que aquele homem até ficou indignado. Por que eu falei coisas bonitas? Por que eu disse tudo aquilo? Valentes, valentes, uma coisa Deus falou comigo. Mardoqueu havia sido esquecido, ou melhor, haviam se esquecido de Mardoqueu, para não ter que fugir. Haviam se esquecido de Mardoqueu. Não diziam nada sobre Mardoqueu. Mas Mardoqueu havia feito uma grande ação. Está a imaginar o que é proteger o rei? Guardar e reservar a integridade do rei. E nada foi feito. Podemos dizer que foram injustos para com Mardoqueu. Escutem.
Mas Deus nunca se esquece de ninguém. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Olhem para mim. Todos haviam esquecido. Ninguém falava daquilo. Mas Deus fez com que o rei perdesse sono. E naquele momento, ele pegou no livro. Talvez o normal seria o rei levantar-se, dar uma volta no pátio. Quem está compreendendo isso? Porque eles viviam em palácios. Era só ele ir ao terraço, dar uma voltinha lá, apanhar um bocado de ar. Mas naquele dia Deus lhe falou, abre as crônicas aí. E começaram a ler. E ele viu e ouviu o que havia acontecido. Olhem para mim. Tudo que você faz, de todo o seu coração, porque o teu caráter, por mais que ninguém veja, há um olho que sempre está atento. O olho de Deus. Neste olho nada escapa. Ele vê tudo. Por isso nós costumamos dizer, faça de coração. Não precisa ser visto. Porque quem recompensa é Deus. E muitos esquecem disso. Então há uma necessidade de cada um de nós colocar em sua mente que tudo aquilo que eu faço, há quem vê. Deus. As tuas orações de madrugada, os teus jejuns. Nós não estamos lá, mas Deus ele vê. Até você que anda desanimado nas orações, você ora, mas não ora como deve ser, Deus ele vê também. E você também vai ganhar a sua recompensa segundo aquilo que são as tuas orações. Quem está compreendendo isso? Em nome de quem? Então aprenda a partir de hoje a fazer diferente. Aprenda a partir de hoje fazer sem esperar que vejam. Porque quem recompensa é Deus. E Ele há de ver. A tua vida depois de sair daqui da igreja não pode ser diferente daquilo que você nos apresenta. Se você nos apresenta a ser uma mulher com respeito, uma mulher de honra, um homem de temor, um homem respeitável, lá fora, que seja a mesma coisa. Porque aqui na igreja nós podemos ver esses todos os caráteres, ou todas essas características, mas o maior que precisa ver é Deus. Ele vê tudo. E é quem vai te honrar. E ele não está com tchachazer. Então preste atenção. Mardoqueu fez. E ninguém falou dele. Mas Deus, que é justo, tocou no rei. E o rei teve que ver. Mardoqueu fez alguma coisa. E outra coisa, aquela palavra que costumam, ou o ditado que costumam usar, quando dizem que há mal que vem para o bem, não é mentira. Estão a entender? Não é mentira. Vejam só que Mardoqueu, ou melhor, o Amã, fez de tudo que era em nome dele. Quem está compreendendo? Mas enquanto estava a abençoar a quem? Ao Mardoqueu. Falou muita coisa bonita. Estava a abençoar Mardoqueu. Por isso, por vezes, vocês não podem se preocupar com as injustiças. Quando a pessoa pensa que está a te injustiçar, é possível que esteja a te abençoar. Por isso não procura fazer a justiça com as próprias mãos. Não procura se justificar.
Quem vai nos justificar é Deus. É Jesus. Eu não fiz, mas estão a insistir, dizem que você fez. Deixa Deus, Ele justificar. É maravilhoso. Sabe, já está aqui, sabe que você tem cascuembo. Quem está compreendendo isso? É agradável. Traz paz. Quem está compreendendo isso? Olha para quem está do seu lado. Diga quando vem de Deus. Fala quando vem de Deus. Dá paz. Animo vou muito saque, então não te dá paz então. Ou não te dá paz? Mulango tu mjela. Fala quando vem de Deus. Dá paz. Dá o relaxo necessário. Amém? Em nome de quem? Sabe, quando você tenta se justificar, você acaba até às vezes mentindo. Você precisa mentir para dar força à tua justificação. Mas quando você espera Deus te justificar, é a coisa maravilhosa. É a coisa mais forte. Então preste atenção. Deus não se esqueceu de ti. As coisas currivalanga. Ele ainda vai resolver a tua situação. Em nome do Senhor Jesus. Você que pensa que Deus se esqueceu. Deus, Ele sabe que você é uma pessoa doente. E Ele se lembra. Olhem para mim. Ele sabe que você é desempregado. Ele sabe que a tua vida não anda. Vai chegar o dia. Até mesmo lá onde você deixou currículos, lá onde você deixou currículos, há de chegar um dia em que o dono da empresa vai perder até sono, vai perder até o sossego. Ao invés de ser os recursos humanos a resolver, talvez vai ser o próprio dono da empresa e vai olhar no teu currículo. Por que não chamaram esta pessoa? Peço que chame esta pessoa. Amanhã tem uma entrevista. Deus não se esqueceu. Você só deve ter paciência e fazer o que é certo, mesmo sem que ninguém veja. Amém? Posso vos falar uma coisa? Posso falar algo? O verdadeiro cristão não é aquele que faz o bem à vista. É aquele que faz o bem na ausência de pessoas. Este é o verdadeiro cristão. Porque ele está a fazer o que faz parte do seu caráter. Mas aquele que não é cristão verdadeiro faz para ser visto. A gente agutavoniwa. Quem está compreendendo isso? Então preste atenção. Coloca Deus. O final de tudo, você há de ver. O teu inimigo será envergonhado. A Bíblia diz que Amã, ele saiu com a cara coberta e ele já não tinha coragem de olhar para as pessoas. Porque ele viu que tudo aquilo que ele falou estava a falar para abençoar alguém. Os teus inimigos, um dia, vão te abençoar. Mardoqueu estava para ser enforcado, mas a forca não teve poder. Ao invés de ser enforcado, ele foi honrado. Amém?